Olá a todos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez na sede da Franciscana Advocacia Tributária para tratar de um tema extremamente importante para os contribuintes em geral, que é o tema relacionado à transação tributária. Hoje recebemos aqui no escritório a equipe da Zumi, responsável pela gravação, e junto comigo a doutora Graziele, que vai também tratar sobre esse tema com a gente hoje e trazer mais informações para os contribuintes. Desde já, bom dia, Grazi, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para bater esse papo, né? E seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Lucas. É sempre bom falar de transação, né? Porque a transação mudou um pouco a vida do advogado tributarista e acho que é bem legal a gente falar um pouco mais e trazer essa solução que é bem efetiva aí no mundo do direito tributário. Realmente. Eu estava no caminho para cá, eu estava dando uma lida em alguns materiais e eu me dei conta de que esse ano se completam 5 anos desde o início da transação oficial, né? A transação, a gente sabe, já está prevista no ordenamento jurídico há mais de 50 anos, né? Mas efetivamente ela começou a ser implementada há 5 anos. E me chamou bastante a atenção, Grazi, alguns números que eu encontrei em relatórios da PGFN, de quanto que eles alcançaram em recuperação de créditos tributários de 2020 até 2025. É muito relevante. Né? Foram 650 mil negociações de transação com 500 bilhões de créditos negociados. Né? Então, assim, é bastante expressivo, né? Eu acho que foi um marco na relação fisco-contribuinte, né? Mas ainda assim, eu vejo no dia a dia do escritório que muitos contribuintes, né, empresários, pessoas físicas, como também contadores, né, ainda desconhecem um pouco, né, do regime da transação. Né? Então, já pegando esse gancho, Grazi, eu queria te pedir para explicar brevemente para a gente, né, o que é a transação, afinal de contas, e por que ela é tão importante para o contribuinte. Vamos lá. Até falando em números, Lucas, o dado mais recente que eu encontrei da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando a gente está falando de transação tributária na esfera federal, é de que no primeiro semestre desse ano, de 2025, 29 bilhões, né? 29 bilhões de recuperação de créditos. Disso, mais ou menos metade vem de negociações com o contribuinte. Então, são números muito relevantes. É um instrumento absolutamente relevante, inclusive para a execução de políticas públicas, né? Uhum. A gente sabe que a arrecadação de impostos, ela financia saúde, educação, infraestrutura. Então, a PGFN aí, como também um órgão que tem uma absoluta importância social, né? Quando a gente fala de arrecadação de tributos, e vem esse instrumento da transação tributária, que aí eu já vou entrar agora aqui e explicar, que é uma mudança cultural, né? Uma nova forma do fisco dialogar com o contribuinte. Então, a transação, ela nada mais é do que um acordo entre fisco e contribuinte. A gente já vê esse acordo sendo implementado em diferentes esferas, a gente vê no âmbito federal, tem estados e municípios que também já implementaram. E qual que é a grande importância da transação? A transação, ela não é um milagre, né? A transação, ela vem como uma solução efetiva para quem, de fato, não teria condições de regularizar a sua situação fiscal pela via ordinária. Uhum. E a gente não está falando, eu não tenho condições de parcelar um débito. A transação, ela é feita para regularizar todo o passivo fiscal de uma empresa. Então, a gente não vem para trazer uma parcela de solução. A gente vem para solucionar, de fato, o passivo fiscal de empresas. Quando a gente fala de passivo fiscal, não é uma situação pontual que a gente encontra aí de irregularidades em termos de passivos de tributo. Quando a gente olha hoje, principalmente a gente que atua na advocacia tributária, é muito comum a empresa que deve 10, 30, 100, 500 milhões. Uhum. Houve, durante muito tempo, uma cultura de não pagamento de imposto no Brasil, né? Eu acho que isso, e a minha visão é de que isso, aos poucos, vem mudando. Por quê? O cerco está fechando. Uhum. Então, hoje, quando um contribuinte ele deixa de pagar uma dívida perante a Receita Federal, quando essa dívida é encaminhada para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, protesto. Uhum. Quando a dívida é executada, se tu não tem meios de garantir se o tributo é devido e efetivamente tu não regulariza, bloqueio em conta. Então, a atividade empresarial sem um plano efetivo de regularização fiscal se tornou algo muito difícil. Sim. A empresa que antigamente,
aquele velho modus operandi, eu não pago imposto, quando vira um refis eu regularizo. Isso se tornou algo difícil ao longo do tempo, considerando esse aprimoramento da procuradoria em termos de execução dos créditos, né? Então, a transação ela veio para facilitar. Sim. A transação ela veio, na verdade, como uma forma de efetiva solução. Quando eu falo que a transação ela não é um milagre, é porque a transação ela não vai ser concedida para qualquer contribuinte. A transação ela vai ser concedida para o contribuinte que precisa. Então, a Procuradoria vai olhar para um crédito e vai dizer, tem várias classificações, né, Lucas, já entrando assim. A gente tem classificações de créditos de A a D. Uhum. Então, a gente tem de A com melhor possibilidade de recuperação desse crédito pela Procuradoria e de D considerado crédito irrecuperável já. Então, quando a gente está no crédito C e no crédito D, a gente consegue obter os benefícios da transação, que são diversos, né? Prazo, desconto, utilização de créditos de prejuízo fiscal, utilização de créditos que eu tenho com a União, precatórios, enfim. E aí, eu já estou falando aqui uma série de detalhamentos da transação. Mas a gente tem diferentes modalidades de transação, né? Então, desde a transação por adesão, que é uma transação em que o edital especifica a forma, o modo como essa transação vai ocorrer. Então, o contribuinte vai olhar para aquele edital, vai verificar se ele é apto a realizar. Na verdade, os próprios sistemas da Receita Federal e da Procuradoria já mostram se aquele contribuinte ele tem a possibilidade ou não de fazer aquela negociação. Então, eu tenho um débito na Receita Federal, consigo abrir o ECAC e verificar se eu tenho a possibilidade de realizar uma transação no âmbito da Receita. Ou no Regularize eu já consigo verificar se eu tenho simulações disponíveis para regularizar o meu débito na PGFN. Mas a gente tem um outro nível de negociação, que é a transação individual, que é aquela que o advogado da área do direito... Tem um contato mais próximo com o procurador. Isso. E é um instrumento que eu acho que chega muito mais próximo de adequar a transação à capacidade de pagamento do contribuinte. Então, por exemplo, quando a gente pega a empresa em crise, a empresa em recuperação judicial, a gente tem todo um plano de reestruturação daquela empresa que vai não só na regularização de débitos fiscais, mas também na regularização de débitos com outros credores. Então, eu tenho um plano de credores que eu preciso liquidar. Quando eu tenho um plano... E, além disso, eu preciso fazer com que a minha empresa volte a girar, eu preciso conseguir fazer com que a minha atividade empresarial volte a ser lucrativa, volte a gerar um faturamento que eu consigo pagar as minhas contas e eu consigo voltar a operar e ser competitivo no mercado. Quando a gente tem a transação individual, tem um grande diferencial da transação por adesão. Primeiro que eu só consigo fazer a transação individual, tem alguns parâmetros, né? Como, por exemplo, a partir de 10 milhões em dívida, ou se eu sou uma empresa de recuperação judicial, ou se eu tenho um passivo de FGTS de 1 milhão, enfim, tem alguns casos específicos que são permitidos também. Mas, a partir disso, a gente consegue personalizar a transação. Então, quando a gente pega a empresa em crise, poxa, no início, eu estou tendo que resolver várias outras situações, inclusive fazer investimentos dentro da minha empresa. Então, no início, eu vou começar com uma parcela menor. Né? A gente faz essa proposta para a Procuradoria. Olha, Procuradoria, eu consigo liquidar tanto por cento no primeiro ano, Y% no segundo, e por aí vai. Eu consigo pagar uma parcela balão, porque eu tenho uma operação grande que eu vou fazer, e aí eu... Enfim, a criatividade e, claro, né, esse diálogo com a PGFN, para que a PGFN, e que fique muito claro, né, quais são essas condições do contribuinte. Quando a gente prepara uma transação, não é só um trabalho jurídico, né? A gente precisa também de profissionais na área financeira. E contábil. Com certeza. A gente precisa estruturar um plano para que a empresa consiga projetar o seu faturamento no tempo, para que a gente consiga entender de que forma essa empresa consegue liquidar esse passivo fiscal. E algo que também é comum para a gente, Lucas, é chegar, às vezes, numa empresa e já no nosso diagnóstico prévio a gente já verificar. Essa empresa não tem condições de fazer uma transação agora. Sim. Essa empresa precisa organizar a casa. Essa é uma decisão muito importante de ser tomada, né? Mas antes de entrar nesse ponto, Grazi, eu queria dar um passo atrás,
puxar uma fala tua que eu acho que é bastante pertinente, né? Tu comentou lá no início de que a transação ela foi uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura no que vinha sendo praticado no Brasil. Né? E isso, de fato, foi bastante verificado, inclusive foi um dos grandes objetivos também da transação. Né? A gente sempre teve um histórico, como tu disse, de repetidos refis. Né? Então, a gente teve o refis da crise, teve o refis da Copa, né? E todo ano a gente tinha um refis novo. Né? Eu até costumava brincar na época desses constantes refis, no sentido de que tinha algumas coisas no Brasil que a gente sabia que era certo e que aconteceria todo ano. Né? Carnaval, né? O show do Roberto Carlos e o refis. Né? Então, essa cultura que foi sendo internalizada por muitos empresários acabou servindo, de certa forma, até mesmo como um planejamento tributário. Né? Então, o empresário pensava o quê? Bom, mais vale eu ficar inadimplente com os meus tributos, né? Porque eu sei que daqui a pouco vai vir um refis que vai me permitir parcelar isso sem multa e sem juros, né? E pegar esse dinheiro que eu usaria para pagar os meus débitos tributários e reinvestir em outra coisa. Né? Isso acabava criando o quê? Uma concorrência desleal com aquele contribuinte que buscava estar regular perante o fisco. Né? Então, aquele contribuinte que desembolsava periodicamente o valor a título de pagamento de tributos, ele se via prejudicado em relação àquele contribuinte que optava por não pagar o tributo para reinvestir esse valor na expectativa de ter um refis que, no fim das contas, ia fazer com que ele pagasse a mesma coisa do que aquele cara que pagou em dia. Né? Então, eu acho que um dos grandes pontos de importância da transação foi essa quebra desse paradigma, sabe? Agora, como tu pontuou, realmente, a gente tem um instrumento que permite a regularização dos débitos tributários, que permite a continuidade da empresa, que é interesse não só do empresário, mas também do fisco, né? Porque a empresa gera renda, gera emprego, né? Só que voltada para aquelas pessoas que efetivamente precisam daquele desconto para realizar o pagamento, né? Ou seja, aquelas pessoas, aquelas empresas que sem aquele desconto, sem aquela condição facilitada, não teriam outra forma de pagar aquele tributo. Perfeito. Né? Então, isso traz um alívio para o contribuinte que se vê numa situação de inadimplência e, ao mesmo tempo, também, a gente precisa reconhecer aqui, um instrumento bastante eficaz de arrecadação tributária por parte do governo. Sim. Né? Por quê? Porque o governo, de outra forma, não receberia aqueles valores. Né? Teve uma vez que eu estava conversando com a doutora Cleide Pompermayer, né, que inclusive é catarinense, foi uma das percursoras da transação tributária em Blumenau. Né, o modelo que a gente tem hoje federal foi muito se espelhou muito no modelo de Blumenau, né, capitaneado por ela e pela Procuradoria Municipal. Né, e ela falou uma coisa que me marcou muito em relação ao conceito da transação tributária, que a transação tributária elas consubstancia em concessões mútuas. Sim, perfeito. E, de fato, eu acho que isso desenha muito bem o que é o Instituto da Transação, né? Porque, de um lado, a União, sabedora de que, se não oferecer um desconto em condições facilitadas, não vai receber aquele valor, abre mão de uma parcela do seu crédito para que o contribuinte, da mesma forma, possa honrar com aquele compromisso, de forma que as duas partes saem ganhando. Né? Uma parte não ia conseguir pagar nada, a outra parte não ia receber nada. Né? Uma parte ia continuar inadimplente, a outra parte ia continuar sem receber. Então, eles fazem concessões mútuas para que haja um encontro de contas e eles consigam se resolver. Né? Mas, né, agora voltando já para a parte final da tua fala, é preciso a gente pontuar também que, como você mesmo falou, que a transação tributária não é para qualquer um. Né? Existem requisitos, existem condições, né? E muitas vezes isso não fica claro para o empresário. Né? A gente vê grandes escritórios de advocacia, consultorias tributárias, né, que muitas vezes abordam clientes nossos, acredito que vocês também enfrentam isso lá no escritório, né, de maneira até mesmo não tão ética, né, oferecendo diversos benefícios sem nunca sequer ter analisado a condição financeira da empresa. Né? E como a gente estava falando aqui, a transação tributária não é para todos, é para aqueles que precisam. Né? Então, eu fico muitas vezes me questionando, né, como que pode uma empresa, né, de consultoria, um escritório de advocacia, abordar uma empresa, abordar um contribuinte, dizendo para ele muitas vezes que já simulou qual o desconto que ele vai ter por ocasião de uma transação tributária,
sem que ele sequer tenha tido conhecimento acerca da capacidade financeira daquela empresa, com base apenas no valor do débito daquela empresa, que fica, né, público no aplicativo da PGFN do Dívida Aberta, né, que é de conhecimento de todos. Né? Então, assim, esse é um problema que me deixa bastante intrigado, e por isso eu acho tão importante que a gente deixe bem claro aqui para o empresário quais são as condições que possibilitam uma empresa, né, a fazer a transação tributária, né? Fica à vontade para explicar. Lucas, esse ponto que tu menciona, né, desse comércio que vem girando em torno da transação realmente é preocupante. A gente tem que ter muita cautela, né, nessa solução. E o diagnóstico do advogado, né, quando a gente olha para a situação fiscal, financeira, é muito importante, porque a gente estabelece estratégias. Claro, tem situações que a gente olha para o cliente e fala, esse cara não está pronto para fazer uma transação, ele precisa se organizar primeiro. Uhum. Se a gente não consegue nem vislumbrar um cenário em que o contribuinte consiga, ainda que próximo, começar a pagar os seus tributos correntes, como que a gente vai inserir também uma parcela de transação? Uhum. Então, a gente precisa conseguir visualizar que aquela atividade, sim, ela tem uma possibilidade de recuperação, e aí uma responsabilidade tremenda do advogado. A gente está falando de empregos, e assim, quando eu falo de transação, eu tenho uma satisfação enorme, porque eu sinto realmente que o nosso trabalho tem uma função muito importante. A gente é uma pecinha dessa engrenagem que é muito interessante para o desenvolvimento empresarial no Brasil, para a geração de renda, para a geração de empregos, para manutenção dessa grande engrenagem empresarial. Eu acho que o Brasil vive um momento de expansão, de desenvolvimento, e a função do advogado tributário na regularização de passivo fiscal, ela é extremamente importante, junto com a PGFN, que sem dúvida é um órgão aí que trouxe para a gente um campo muito legal de diálogo, e por isso que a gente fica muito feliz em falar de transação e em oferecer a transação como uma solução para o cliente, quando de fato a gente verifica que sim, Perfeito. Pode solucionar. Tem várias estratégias que a gente pode estabelecer no início, quando a gente olha para a situação de um cliente, né? Então, assim, bom, esse cliente precisa de tempo para se organizar, mas às vezes o advogado também precisa de tempo para operacionalizar uma transação. Transação nem sempre vai ser rápida. E muitas vezes o empresário não tem tempo, né? Exato. E tem algumas situações prévias à própria transação. Então, por exemplo, se eu verifico que existe uma questão sobre... Quando a gente fala de transação, a gente olha para a capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento vai regir quanto de desconto a procuradoria vai dar. Como que aquele contribuinte vai ser tratado dentro daquela transação em termos de benefício. Então, muitas vezes antes da transação, eu preciso fazer uma revisão da capacidade de pagamento desse contribuinte. Isso também leva um tempo. Então, eu preciso dialogar com a procuradoria e demonstrar que aquela capacidade de pagamento que a procuradoria presumiu, por alguma informação equivocada ou alguma desatualização de informação fiscal, ela precisa ser revisada. E a partir disso, aí sim a gente começa a caminhar para uma transação. E antes mesmo da gente, não é o cliente chega, vamos protocolar uma transação. Não, a gente precisa criar um plano, né? A gente precisa fazer um estudo econômico-financeiro, a gente precisa fazer projeções. E é importante que o contribuinte tenha clareza disso, né, Grazi? Porque apenas a informação vai permitir não só que ele aproveite eventuais benefícios que hoje não estejam sendo aproveitados, mas também vai fazer com que ele evite cair em um golpe, né, cair em uma cilada que pode, o que seria uma solução, vir a se tornar um problema ainda maior, né? Porque a gente sabe que a transação tributária, ela traz diversos benefícios, desde que corretamente implementada, né? A gente vai tratar um pouco mais a respeito deles adiante, mas já antecipando um ponto que eu deixaria para tratar mais no final, que eu acho que se encaixa agora nesse momento da nossa conversa, é o fato de que existem diversas consequências pelo não adimplemento de um acordo de transação, né? Então, uma vez não honrado aquele acordo de transação que foi entabulado com o contribuinte, né, além de o débito dele ser restabelecido com multa, juros, né, aqueles descontos que foram concedidos serem cancelados com o restabelecimento do valor original da dívida, né, o contribuinte ele fica impedido de fazer uma nova transação por 2 anos.
que às vezes dura até mais do que 2 anos, né? Porque são 2 anos contados da efetiva rescisão pela PGFN. Sim. A gente tem casos dessa rescisão aí demora até mais de ano. Sim. E aí isso implica uma responsabilidade muito grande por parte do contribuinte, por parte do advogado, que também orienta o contribuinte, né? Por isso que a gente não pode fazer a transação para qualquer contribuinte. Isso. A gente precisa olhar se ele realmente tem a capacidade, sob pena dele cair nesse impedimento e não poder realizar a transação quando ele efetivamente poderia realizar essa transação. Até porque o fato dele não honrar com as parcelas da transação não é a única causa de rescisão de uma transação tributária, né? Tem uma série de Tem compromissos. uma série de compromissos, né? Então ele precisa estar em dia, tanto com os débitos perante a Receita Federal, quanto os débitos perante a PGFN, FGTS. Né? FGTS. Então ele tem que manter uma regularidade fiscal para poder continuar usufruindo dos benefícios daquele acordo de transação. Né? Então é isso mesmo, a gente precisa olhar a situação financeira da empresa como um todo para não acabar criando uma situação ainda mais agravada para aquele contribuinte, impedindo ele de usufruir desse benefício por um prazo aí de superior até 2 anos, a depender da forma da contagem do prazo. Então, realmente, é uma situação bastante delicada, que deve ser analisada com muita responsabilidade, e por isso que eu sempre falo, né, aos clientes, quando eu tenho a oportunidade de tratar com os contribuintes a respeito do tema, né, busquem sempre a consultoria de algum advogado que esteja próximo a você, né, de algum advogado de sua confiança, né, porque a gente tem visto cada dia mais os ditos vendedores de milagres, né, que têm aparecido, e da mesma forma como aparecem, eles somem após a prestação de serviço, após receber o dinheiro. Né? Então, busque sempre aquela pessoa de confiança, né? Busque aquela pessoa que você sabe que vai te dar uma orientação correta, né? E que não vai desaparecer depois da prestação de serviço. E a gente tem muito esse contato com o advogado da empresa, né? A gente pega o interior de Santa Catarina, o advogado ali de confiança da empresa que vem nos procurar sabendo da especialidade em transação e para que a gente consiga, né, levar essa solução para o cliente. A transação realmente ela veio com um impacto muito grande, né, dentro do meio empresarial. Foi uma notícia assim que correu rápido, porque quando a gente vê empresas solvendo passivos até então impossíveis de solucionar por meio da transação, a notícia corre rápido. Sim. E quem tem interesse de... Porque o grande mérito, o grande objetivo da transação é a conformidade fiscal, né? Então, o contribuinte que tem essa dificuldade de regularizar o passivo fiscal, e aí quando a gente falou dos parcelamentos especiais, dos refis, tinha muito aquela coisa de agora eu estou precisando de uma certidão de regularidade, agora eu estou com essas execuções fiscais me enforcando, vou fazer um parcelamento especial. Aí não consegue pagar tudo. Depois entra em outro. E aí o contribuinte passa tempos em tempos, paga para, e o passivo continua ali. A transação não foi instituída para isso. A transação, diferentemente de parcelamentos especiais, que muitas vezes estavam patinando ali como uma solução, porque, de fato, muitas vezes a gente não viu o fim, isso era muito comum, né? A gente não conseguia ver o fim da regularidade, o fim para se chegar na regularidade fiscal. Com a transação, a gente, de fato, consegue ver um caminho eficaz, seguro, em que a gente consiga projetar essa possibilidade de pagamento do contribuinte à luz da sua própria capacidade. Perfeito. Então, a gente está aqui pregando a palavra de transação, porque a gente, como advogado, fica muito feliz em falar de transação. Né? É algo muito... E uma transação bem feita, uma transação bem pensada, ela de fato resulta em diversos benefícios. Né? A gente tem previsão na legislação de descontos que variam aí até 65% ou 70% em alguns casos, né? Parcelamentos de 120% ou até 145%. Né? Então, a gente tem, de fato, condições extremamente benéficas para aqueles contribuintes que realmente precisam daquele parcelamento, né, daquele desconto, né, e que verifiquem que possuem uma condição de honrar com aquele compromisso. Né? É um acordo. Né? Então, assim, olha, eu estou te dando esse voto de confiança, eu estou reduzindo o seu débito em 70%, né? Às vezes pode ser até mais, né? Dependendo da forma de pagamento que for feita, com utilização de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa.
né? Mas você precisa também honrar com a sua parte. Claro. Né? Você precisa se comprometer com a sua regularidade fiscal, você precisa se comprometer com os seus pagamentos. Né? E aí, apenas para dar um exemplo aqui de uma situação hipotética aqui, para demonstrar quão benéfico pode ser um acordo de transação. Né? Claro, vamos considerar aqui aquela empresa que, né, esteja realmente numa situação financeira bastante delicada e que precise ter o desconto máximo permitido pela lei e o parcelamento em 120 meses. E né? a gente sempre vai buscar o E é o que a gente máximo, sempre vai buscar né? para o cliente, exatamente. Nosso cliente sempre vai precisar do desconto máximo. Suponhamos aqui um débito de 10 milhões de reais. Tá? A gente teria uma redução aí de 65% mais ou menos, né, de desconto, né? Então a gente já baixaria aí em 6 milhões e meio esse débito. Né? E o restante do valor a gente ainda conseguiria, né, em tese, tratando-se de uma empresa de lucro real, por exemplo, utilizar até 70% do valor em amortização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Né? Então, no fim das contas, um débito de 10 milhões de reais pode se tornar aí algo em torno de 2, 1 e pouco. Isso é muito... até é legal explicar, Lucas, essa conta, né? Quando a gente trabalha muito com empresas em recuperação judicial, então a gente chega nos 70%, né? E esse 70% é um percentual aplicável sobre o valor total da dívida, então a gente está falando principal, multa, juros, encargo legal. Claro, não observado que a gente não pode reduzir o valor principal da dívida, né? Não existe... Então, a transação ela não é um perdão, ela não é uma anistia, ela é, de fato, um acordo em que a gente vai conseguir reduzir aqueles acréscimos, muitas vezes todo o acréscimo da dívida, muitas vezes a gente vai ficar só com o valor principal da dívida. E eu acho que a questão do prejuízo fiscal para a empresa em crise é algo assim, absolutamente relevante. E, de fato, o crédito de prejuízo fiscal, a gente consegue saldar até 70% do valor da dívida depois de aplicado o desconto. Então, a redução ela é brutal. Né? E, claro, o crédito de prejuízo fiscal ele só vai ser autorizado se, de fato, o contribuinte necessitar da utilização desse prejuízo. Na prática, quando a gente lida com as transações individuais, a gente sempre verifica essa situação de necessidade. São passivos muito altos que a gente trabalha, né? Então, e fora a questão de créditos também, a gente já fez modelos de transação em que a gente utilizou créditos que o contribuinte tinha a receber no âmbito da Receita, a gente conseguiu, inclusive, acelerar essa restituição, que seria uma restituição, mas foi utilizado para saldar transações. Isso é muito interessante, quando a gente consegue combinar soluções. O próprio negócio jurídico processual também é um modelo que pode ser combinado com a transação, né? No negócio jurídico processual, a gente não tem a possibilidade do desconto, mas muitas vezes a gente consegue um prazo melhor. Então, por exemplo, quando a gente lida com passivo previdenciário, o previdenciário ele tem uma limitação constitucional de regularização em 60 meses. Então, às vezes, uma negociação combinada de transação com o NJP pode ser uma solução para o cliente, a depender do histórico da dívida, de quão antiga a dívida é, o que a gente consegue em termos de diferimento, de moratória. Então, aqui, quando eu falo de criatividade, a gente consegue ser criativo junto com a Procuradoria para encontrar essa solução. Isso é bem legal. E a gente está falando muito de capacidade de pagamento, né, que em regra é aquilo que vai nortear a concessão ou não de descontos, né? Mas eu queria pontuar aqui que eu acho importante a gente trazer, porque muitos que podem estar nos assistindo aqui podem ser micro e pequenos empresários, né, de que há na legislação a previsão de concessão de descontos, independentemente da capacidade de pagamento da empresa, nos casos de débitos de pequeno valor, né, de micro e pequenos empresários. Né? Então, existem algumas situações em que, mesmo o contribuinte tendo uma capacidade de pagamento aferida pela PGFN como sendo A ou B, né, que em tese, como a gente estava falando aqui, não resultariam na concessão de pagamento, né, esses contribuintes ainda assim terão desconto, né, e descontos que podem chegar até 50% do valor do débito. Né, então, são valores bastante expressivos, né, independentemente da capacidade de pagamento,
né, e que muita gente desconhece, né? E é uma transação que o próprio contribuinte, via seu contador, consegue fazer, não precisa de advogado, não, ele vai olhar lá no sistema do Regularize ou do ECAC e vai conseguir gerar essa simulação e verificar as possibilidades. Mas tem muita gente, apesar de todo esse ganho de mídia que a transação teve desde a sua implementação, né, que, como a gente viu aqui, foram 650 mil, né, negociações. Por incrível que pareça, ainda tem muitos profissionais da contabilidade, né, e muitos empresários também que não possuem conhecimento acerca da possibilidade de se fazer uma transação, né? Então, já tivemos muitos casos onde a gente, em conversa com clientes, eles falaram, não, a gente já analisou, né, e a gente só tem a possibilidade de fazer o parcelamento convencional em 60 prestações sem desconto. E aí, quando a gente ia, de fato, né, analisar a situação da empresa e acessar o Regularize, a gente via que, na verdade, havia sim uma possibilidade de transacionar, né? Mas é que essa diferença entre a transação e o parcelamento ainda não está muito clara para muita gente, né? E até num outro caminho, às vezes, do contribuinte fazer uma transação como se fosse um parcelamento e não entender a implicação. Sim. Então, a gente está lá preparando um caminho para fazer uma transação individual, uma grande transação que englobe todo o passivo do cliente. E aí, de repente, a gente vê que tem uma transação lá de um débito. E a gente fala, pelo amor de Deus, não deixe de pagar essa transação. Sim. Porque se tu deixar de pagar essa transação, nós vamos ficar impedidos de fazer a regularização de todo o passivo. Sim. Então, também tem que ter essa consciência de que, realizada a transação por adesão, ela, tal como a transação individual, também implica numa impossibilidade de realização de transação pelo período de 2 anos se ela for inadimplida. Perfeito. Então, agora, já pegando o teu gancho, né, a gente falou aqui de transação por adesão, entrando um pouquinho mais em cada uma das modalidades, né? São 3 ao todo, né? A gente tem, então, a modalidade de transação individual, que é aquela destinada a débitos de maior volume, né, superiores a 10 milhões de reais. A transação individual simplificada, né, que seria para débitos de 1 milhão até 10 milhões de reais, né? E a transação por adesão, que seria para débitos, inclusive, inferiores a esses valores que a gente está mencionando aqui. E até tem um edital que até 45 milhões, né, que está vigente. Mas aí, claro, né, a gente deixa de ter essa possibilidade de personalização. Isso. Se a gente chegar num débito de 45 milhões com parcelas fixas e sem a possibilidade de utilização de prejuízo, muitas vezes ela vai ser uma transação que não vai ser eficiente para o contribuinte, porque ele não vai ter essa capacidade. A análise, né, da escolha de cada uma das modalidades também é uma análise que passa pelo crivo do advogado, né, para decidir qual delas vai ser mais benéfica para aquele contribuinte específico, né? Às vezes, por mais que o débito do contribuinte seja grande, não vale a pena adentrar numa negociação, numa transação individual, porque as condições que vão ser obtidas ali, muito provavelmente, são muito semelhantes àquelas condições que podem ser obtidas através de uma transação por adesão, que tem um processo de adesão muito mais simplificado, que é feito pelo sistema, né, que não precisa de validação por parte da procuradoria, né, que é feito de forma automática e que pode ser feito, inclusive, pelo próprio contador ou pelo próprio contribuinte. Inclusive, Lucas, a própria Receita Federal também tem um modelo da transação individual e da transação individual simplificada. Os patamares são um pouco diferentes. Na Receita Federal, a transação individual ela parte de 5 milhões, né? A transação individual simplificada de 1 a 5 milhões. Mas tem uma questão estratégica também que a gente tem que levar em conta. Se o contribuinte tem um passivo na Receita Federal e também tem um passivo na Procuradoria da Fazenda Nacional, o advogado tem que saber traçar caminhos, né? Então, a gente tem que entender o que a gente vai fazer. A gente vai concentrar essa transação na PGFN, vai fazer uma transação na Receita e outra na PGFN, enfim. Cada caso é um caso, né? O diagnóstico é muito importante mesmo. Essa questão da transação da Receita Federal é uma coisa que ainda me incomoda um pouco, Sim. né? Porque, ao contrário da PGFN, eles são muito mais restritivos, né? Primeiro, começando pelo sistema, né? O sistema da PGFN é um sistema muito mais intuitivo, né? Qualquer um que acesse lá consegue com uma grande facilidade visualizar se tem alguma proposta de transação. Teve recentes mudanças agora que já fazem simulações automáticas, já te trazem os motivos pelos quais determinadas modalidades não podem se enquadrar ao teu perfil. Enquanto isso, a gente tem, no âmbito da Receita Federal, ainda uma certa resistência, eu vejo, né, da minha parte, por parte do órgão, à transação tributária, né? Primeiro, pelo fato de
eles terem liberado a transação apenas para questões envolvendo contencioso administrativo. É muito limitado. Então, débitos, por exemplo, que tenham sido declarados pelo próprio contribuinte, que o contribuinte não tenha conseguido fazer o pagamento em dia, se não tiverem sendo discutidos no âmbito de um processo administrativo, eles já não vão poder ser transacionados. Né? Então, o contribuinte vai ficar refém, né, do envio desse débito à PGFN, né, com todos os acréscimos legais que isso implica, né, para que, então, ele possa vir a aderir a uma transação no âmbito da Procuradoria. Me parece que seria muito mais coerente com o próprio sistema e com o próprio tratamento que a PGFN já vem dando há certo tempo, que a Receita Federal passasse também a aceitar que débitos que não estejam em contencioso administrativo pudessem ser negociados. Sim. Né? Porque, como a gente estava falando aqui, o interesse da transação é a regularização do passivo do contribuinte para permitir que o governo também arrecade uma parcela de um valor que, de outra forma, ele não viria a arrecadar. Então, assim, eu não vejo o porquê limitar ao contencioso, né, se aquele contribuinte possui uma condição em que, independente daquele débito estar em contencioso ou não, ele não vai ter condição de pagar. E mais, se a gente está falando que a transação não reduz o valor principal, realmente não tem porquê, né? Sim. A gente não está perdoando valores de tributos. Sim. A gente está, de fato, regularizando. Né? E isso traz um problema também para a questão da transação perante a PGFN. Né? Porque, como a gente estava falando, para que a transação na PGFN permaneça rígida, tem que ter a regularidade de todos os débitos. Então, muitas vezes você tem um valor expressivo no âmbito da Receita Federal que você não vai conseguir saldar e que pode, por consequência disso, implicar na rescisão da sua transação com a Procuradoria. Até por esse motivo, quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente começa a acompanhar a empresa para que ela faça a transação e crie esse grande plano de regularidade fiscal, um dos pontos é o time de quando que eu consigo regularizar o pagamento do corrente. Porque se eu estou planejando uma transação, uma negociação, e o cliente continua inadimplindo o tributo, vai chegar um momento em que eu vou transacionar com a Procuradoria e eu vou ter volume de débito na Receita. E aí, de fato, vai ter débitos que eu não vou conseguir incluir a tempo na negociação com a Procuradoria, porque, claro, né, só para quem está assistindo entender, quando eu tenho a constituição de um crédito perante a Receita Federal, tem um período de cobrança administrativa perante a Receita e só depois ela é encaminhada para a Procuradoria. Mas não é depois da cobrança administrativa, pode levar mais de ano. Sim. A gente tem casos que ficam muito tempo lá na Receita. Em tese deveria ser feito em 90 dias, 90 né? Mas a gente sabe que muitas vezes não acontece. E a gente não tem uma ferramenta de pedir expresso, né? Específico, de pedido para inscrição individuativa, até porque parece que não é algo muito coerente com o interesse, com o interesse do contribuinte. Tem uma... Eu vi um tempo atrás que tem uma ferramenta para pedido de inscrição individuativa, mas isso é interno. Então, apenas os servidores conseguem realizar esse pedido. O contribuinte, para fins de realização de transação, não consegue. Me parece que pode haver até uma certa competição entre Receita e Procuradoria, não sei sobre essa questão de, essa negociação é minha, tentar segurar para... Mas, de fato, como tu mesmo mencionou, a negociação perante a Receita é muito mais limitada, é mais engessada. A gente, hoje, encontra na Procuradoria um campo, assim, mais aberto para negociar. Tomara que a gente consiga, na Receita, também evoluir e trazer novas possibilidades. Isso, seria porque o prejuízo é grande, né? Porque, Sim. Por exemplo, mesmo a gente tendo um débito na Receita Federal que vá ser encaminhado, por exemplo, para a PGFN, né? Dependendo da modalidade de transação, esse débito não vai poder ser transacionado de imediato. Se a gente estiver falando de um débito com valor inferior a R$1 milhão, por exemplo, que não se enquadre nem na hipótese de transação individual simplificada, nem na hipótese de transação individual, e se enquadre apenas na hipótese de transação por adesão, para que esse débito possa ser transacionado, ele vai ter que esperar 90 dias. Sim. Né? Foi um requisito que foi incluído posteriormente por parte da Receita Federal, né, junto com o requisito de necessidade de manter os pagamentos em dia perante a Receita Federal e a PGFN, no sentido de que um débito só pode ser transacionado por meio de um edital após ele estar escrito em dívida ativa há mais de 90 dias. Né? Então, além de você esperar que o débito seja escrito em dívida ativa,
você ainda vai ter que esperar mais 90 dias para que aquele débito passe a ser elegível a uma transação. E esse prazo, né, ele pode ser mais do que suficiente justamente para implicar na rescisão de uma transação já realizada no âmbito da PGFN. Né? Então, me parece que é do interesse tanto do governo como um todo, né, quanto dos contribuintes, que essa transação na Receita Federal ela venha a ser um pouco mais flexibilizada para permitir que mais contribuintes e mais débitos venham a ser negociados. Esse número de 500 bilhões poderia passar muito facilmente dos 600, 700 bilhões se a gente tivesse uma flexibilidade maior no âmbito da Receita Federal para suprimir essa trava que existe hoje em relação à necessidade de haver um contencioso instaurado. Né? E aí também, como a gente está falando aqui de possibilidade de rescisão, né, a gente já mencionou que isso implica, além da reconstituição do débito integralmente, na impossibilidade de se transacionar novamente por 2 anos, ainda que em relação a débitos diversos daquele que estavam incluídos na transação que foi rescindida. Tem um outro ponto de atenção que eu queria trazer aqui, para que quem está nos ouvindo fique bastante atento. Né? Existem muitos escritórios prometendo, inclusive com promessa de êxito, né, a reversão judicial dessa trava dos 2 anos para voltar a ingressar numa transação. Né? Então, a gente tem recebido alguns clientes que nos têm relatado que foram procurados por alguns escritórios de advocacia, né, que lhes ofereceram o ajuizamento de um mandado de segurança com vistas a contornar essa trava de 2 anos, né, e dizendo que é certo, que a jurisprudência é pacífica em relação a isso. Né? Eu não sei em relação a vocês, mas pela pesquisa que eu fiz, inclusive para orientar os meus clientes, eu encontrei uma decisão favorável, que eu acho que foi a que ganhou repercussão nacional, né, que é do TRF5, se eu não me engano, né? E todo o restante desfavorável, né? Todo o restante validando essa trava imposta pela legislação, né? Inclusive a jurisprudência aqui do nosso TRF4. Sim. Né? E o que eu tenho percebido é que muitos desses contribuintes têm sido abordados dessa forma, eles têm sido abordados, inclusive, com cobrança de honorários iniciais. Né? Então, você me paga 15 mil reais, que eu vou fazer um mandado de segurança para você aqui, né, para contornar essa trava dos 2 anos. Né? Então, a empresa já está numa situação complicada, ainda tem um gasto, né, com um assessoramento jurídico que, na verdade, traz mais custo do que solução. Exatamente, que pode vir a não trazer benefício efetivo nenhum. Né? É isso mesmo, Lucas. Até eu encontrei decisões pontuais. Esse ano movimentou um pouco esse assunto, porque teve 2, ou acho que chegou até umas 3 decisões que eu localizei. A tese jurídica em si, eu concordo. Uhum. Quando a gente fala do prazo de 2 anos contados da efetiva rescisão pela Procuradoria, a gente está desconsiderando uma penalidade que foi mensurada pela lei e que, por uma questão formal, administrativa, acaba sendo alargada. Né? Uhum. A penalidade é de 2 anos, mas, no fundo, o contribuinte pode ficar 3, às vezes até mais tempo, impedido por conta da demora da rescisão, da imputação da rescisão. Então, a tese é, na verdade, dizer que a contagem é do fato do qual decorreu a rescisão. Né? Eu acho que essa tese ela para 100% de pé, mas, de fato, no âmbito do TRF4, nós não temos decisão favorável. Sim. Então, até quando surgiu essas decisões favoráveis, a gente acendeu um alerta. Opa, vamos monitorar. Uhum. Eu lembro que eu até conversei com um cliente, falei, pode ter essa possibilidade, mas a jurisprudência ainda é contrária. É um alinhamento de expectativas. A função do advogado é sempre apontar o risco, né? Então, a gente vai dizer, tem essa solução, mas a gente está monitorando para ver se, de fato, eu não quero nem que o meu cliente gaste com custas de processo, se eu já sei que não vai ter êxito. Nesse caso específico, a gente ficou monitorando e continua monitorando. Sim. E nós não impetramos mandado de segurança, sim, porque a gente sabe que, de fato, não. Nós até acompanhamos um caso de um outro escritório que fez uma tentativa e não conseguiu no primeiro grau, não conseguiu no segundo. Isso trouxe uma chancela para a gente dizer, não vamos trazer esse custo para o cliente. De fato, a gente não viu uma virada de posicionamento. O posicionamento permanece o mesmo.
Então, vamos trabalhar com outras possibilidades, né? Então, a gente, claro, a solução efetiva é a transação, mas a gente vem atuando de forma a mitigar determinados riscos. Quando a gente atua nas execuções fiscais, de certa forma, a gente tenta tornar aquela execução menos onerosa para o cliente, né? Não é o trabalho ideal para o advogado. Esse negócio de ficar segurando a execução fiscal na unha, sem ter uma perspectiva. Claro, a nossa perspectiva é o fim do impedimento para que a gente consiga realizar a transação. Até algo que a gente já fez foi tentar realizar a revisão da capacidade de pagamento no período de impedimento. Já tivemos não da Procuradoria. Já recorremos, estamos aguardando também. Então, porque assim, se a gente tem um impedimento que vai se encerrar nos próximos 6 meses e a gente sabe que a transação vai levar de 6 meses, poxa, a gente está ali tentando demonstrar para a Procuradoria que a gente tem uma intenção de regularizar, que a lei fala que não é possível formalizar a transação, mas a lei não fala que não é possível tramitar a negociação. Eu não vou formalizar esse acordo em menos, eu não vou conseguir revisar a capacidade de pagamento e formalizar um acordo de transação individual em menos de 6 meses. Então, me deixe ao menos tramitar essa negociação, porque eu já tenho condições de demonstrar que essa empresa tem a capacidade de transacionar assim que esse prazo de impedimento for encerrado. Perfeito, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a discussão é salutar, a tese é salutar, é um direito do contribuinte discutir judicialmente a questão da limitação dos 2 anos. O que tem que haver, e que tem que ficar bem claro, é apenas esse alinhamento de expectativas, né? Não se pode dar uma orientação responsável no sentido de que há uma jurisprudência majoritária revogando a limitação dos 2 anos, quando na verdade não existe. Né? E é isso que precisa ficar bem claro. Né? O contribuinte, ao optar por entrar com uma ação, ele tem que estar ciente de quais são as probabilidades de êxito dele e quais são os riscos envolvidos naquela discussão. Né? Ele pode vir a discutir esse processo por anos sem ter nenhum benefício efetivo, né? E aí sim vai ter que remunerar o advogado porque ele concordou com essa situação previamente. Mas para isso ele precisa estar consciente, né, de que essa tese existe, de que essa tese está sendo discutida, mas que pelo menos no cenário atual ela não é uma tese majoritária. E isso reforça ainda mais a importância da gente fazer um planejamento e garantir que aquele contribuinte vai ter a condição de arcar com a rescisão, com a transação, para que não venha a ocorrer uma rescisão, porque a gente sabe que muito dificilmente, né, a gente vai conseguir contornar a trava dos 2 anos caso isso venha a ocorrer. Né? Isso aumenta a responsabilidade do advogado no momento de desenhar o acordo de transação e também a responsabilidade do contribuinte na hora de optar por aderir ou não àquela negociação. Mas, Grazi, acho que a gente já tratou aqui dos principais pontos, né, relacionados à transação tributária. Eu passo a palavra para ti, então, para algumas considerações finais, né, que tu queira fazer a respeito do tema, enfim, e aí a gente pode se encaminhar para o nosso encerramento. Fechou. Então, Lucas, como eu já falei, como advogada, eu fico extremamente feliz em poder utilizar a ferramenta da transação. É, sim, uma solução eficaz, é uma solução de pôr fim na irregularidade fiscal dos nossos clientes. Com a transação, a gente vislumbrou um novo cenário, a gente vislumbrou uma nova forma de diálogo com a Procuradoria, a gente passou a ter uma relação que antes não existia. E é muito legal quando a gente consegue trabalhar junto com um adversário, que não é mais um adversário, na verdade, mais uma peça, né, dessa grande solução legislativa, que sem dúvida, para o próprio desenvolvimento econômico do país, para a manutenção das empresas, como eu já mencionei, manutenção de renda, geração de emprego, enfim, é uma ferramenta de política social e econômica muito relevante para a gente, né? Os números da Procuradoria não mentem. Então, nós, como advogados no âmbito do direito tributário, quando a gente lida com a dívida que é devida, né, quando a gente chega nesse diagnóstico, essa dívida deve ser paga, a transação, de fato, é um caminho assim, de uma solução absolutamente eficaz, e a gente sempre vai pregar a palavra para o cliente quando houver a condição, porque, de fato, é algo que a gente gosta de fazer, é algo que a gente realmente, de fato,
faz com que a empresa veja aquela luz no fim do túnel, principalmente quando a gente trabalha com uma empresa em crise aí que tem uma série de passivos para resolver e muitas vezes o passivo fiscal é o passivo mais elevado. Então, Lucas, agradeço muito, né, a oportunidade da gente conversar, bater um papo sobre a transação. Eu adoro falar de transação, adoro trabalhar com transação e é muito legal a gente não só bater esse papo, mas levar um pouco do que é a transação para o empresário que às vezes não consegue entender muito bem. É claro, né, a gente fala em linhas gerais, mas é importante que a sociedade em geral tenha conhecimento dessa ferramenta jurídica, né? Que de fato é uma ferramenta eficaz aí para o desenvolvimento do país e para a manutenção das empresas. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço, né? Então, acho que a mensagem que fica é no sentido de que a transação tributária, ela de fato é uma ferramenta muito poderosa, né, para equacionar o passivo tributário das empresas, mas ela exige cautela e planejamento. Então, né, busque sempre um profissional da sua confiança, né, alguém próximo a você, né, e desconfie sempre de promessas que parecem ser boas demais. Né? Muito obrigado e até a próxima.